Bom, vamos começar agora nosso curso de apelação, né? Estamos falando dos recursos criminais e vamos começar com a apelação, que é um recurso extremamente importante. Então, apelação criminal. Noção: a apelação é um recurso manejado pela parte sucumbente, ainda que parcialmente para fim de uma decisão ou uma reforma de uma decisão, né? Então preste atenção que a apelação ela é um recurso manejado pela parte sucumbente, ainda que parcialmente. Muitas pessoas pensam que eu só vou utilizar o recurso de apelação se a perda for total, e às vezes a perda é parcial. Eu, particularmente, quando eu trabalho no tribunal do júri, que eu vejo que a pena do acusado é muito pequena, eu geralmente recuo para aumentar a pena do acusado. Isso é um princípio meu. A minha sucumbência foi total? Não, a minha sucumbência foi parcial. Eu consegui reconhecer que houve um homicídio, reconheci o motivo fútil, reconheci o recurso que dificultou a defesa do ofendido, mas a pena não foi boa. Ou o juiz, ao decidir sobre apelação e liberdade, mesmo tendo uma testemunha ameaçada, decide que ele pode apelar em liberdade. Eu entendo que o acusado tem que apelar preso. Então veja que a apelação ela pode ser manejada ainda que parcialmente, para fim de que uma decisão ou sentença seja transformada ou anulada pelo órgão de jurisdição de segundo grau. Então, anulada, se for alguma coisa relacionada a uma nulidade, ou reformada, e aí eu tenho vários exemplos. Eu posso ter uma sentença para aumentar a pena, eu posso ter uma sentença para aplicar uma multa, eu posso ter uma sentença para aplicar uma restritiva de direito, posso ter uma sentença para aplicar um SUSI, posso ter uma sentença para reformar a pena naquele ponto em que ele tem que apelar preso. Então, nesse caso, eu uso a apelação. Em regra, deve ser interposta por petição escrita. Nós já vimos aqui, no recurso de apelação, você tem, em regra, duas petições, né? A primeira página, duas partes, né? Você tem a excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né? Esse aqui é o juízo ACO. Aí você diz, fulano de tal, né? Já qualificado nos autos de apelação, vem interpor recurso de apelação inconformado com decisão de folhas tais, nesses termos, pede deferimento, né? E aqui, na segunda página, você coloca excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente da Câmara Civil reunida, se for possível, presidente da Câmara Criminal reunida, se for criminal, não é isso? Você pode colocar esse desembargador, aí colendo a Câmara, né? Douto procurador. Quem é esse procurador aqui? Eu falo douto procurador. Esse aqui é o representante do Ministério Público que funciona no tribunal, é o procurador de justiça. Esse juízo aqui, gente, é o juízo ad quem? Nós já vimos aqui que esse juízo aqui, ele faz o juízo de prelibação. E esse aqui faz o juízo de prelibação e juízo de mérito. Nós já vimos aqui que nessa segunda página aqui, após, você vai então aqui nesse momento colocar o que? As razões, né? Deixa eu só dar um... Você vai colocar aqui as razões.
você vai dizer: o juízo de mérito recai sobre essas razões. O juízo de privação recai sobre os requisitos objetivos e subjetivos dos recursos, né? Isso nós já aprendemos. Então, em regra, deve ser interposta por petição escrita. Mas, professor Franklin, eu posso interpor a apelação por termos autos? Posso. Chego lá no cartório, seu escrivão, faça aí um termo nos autos dizendo que eu quero recorrer dessa decisão. Ou simplesmente eu pego o processo e escrevo lá, apelo. Vale, professor? Vale. Mesmo que eu não junte as razões, vale. Mas a regra é que seja por petição escrita. A apelação será interposta por petição ou por termo dos autos, como regra, no prazo de 5 dias. Então, essa apelação aqui tem que ser feita no prazo de 5 dias. 5 dias, né? Podendo ser acompanhada de razões ou não. Mas 5 dias, professor Franklin, é contar de quê? 5 dias a contar da data que você tomou ciência da decisão. Através da intimação pessoal ou através da publicação da sentença, né, no Diário Oficial. A sua tempestividade é aferida pela data de interposição e não pela juntada nos autos da petição e recursão. Gente, quando se dá entrada numa apelação, o que acontece? Nós temos aí o recurso. Na hora que você leva no protocolo lá, ele fica com o número, com a data e a hora da interposição. Daquela data, daquela hora, é que eu vou saber se aquele recurso foi tempestivo ou intempestivo. Então, a sua tempestividade é aferida pela data de interposição e não pela juntada dos autos da petição e recursão. As razões poderão ser oferecidas no prazo de 8 dias, caso o processo seja de contravenção, o prazo é de 3 dias. Vamos agora entender isso aqui. Então, quer dizer, professor Franklin, essa primeira petição aqui, eu ofereço em 5 dias. Da data da sentença. Tenho 5 dias para oferecer essa primeira petição. Essa segunda petição aqui, gente, eu não preciso oferecer ela de pronto, logo em 5 dias. Eu posso oferecê-la 8 dias depois. Então eu entro, senhores, com o pedido de apelação, dizendo que eu quero apelar, ou por petição, ou por termos autos, e 8 dias depois daquele meu pedido, é que eu efetivamente tenho que recorrer. Deu para entender isso? Deu para entender? Tranquilo, né? Vamos repetir. A petição do apelo do inconformismo, você entra em 5 dias. As razões da apelação, vocês entram no prazo de 8 dias. Ah, professor, mas não era crime, era contravenção. Aí o prazo não vai ser de 8 dias, o prazo vai ser de 3 dias. 3 dias, se for processo por contravenção. Entenderam? Petição do apelo, 5 dias. Razões, crimes normais, 8 dias. Contravenções penais, 3 dias.
que também o será para o caso de existência de assistente não habilitado nos autos, será de 15 dias, contado da expiração do prazo do recurso público. Ah, professor Franklin, quer dizer que se o senhor tiver um assistente de acusação, terminado o prazo do senhor, é que começa a contar o prazo para assistência de acusação? Sim. Sim. Terminou o prazo para mim, começa a contar o prazo para assistência de acusação. Qual o prazo? 15 dias contado da expiração do prazo permitido. Eu não recorri, mas tem um assistente de acusação. Ele pode querer recorrer. E aí é por isso que a lei dá esse prazo para ele. Nos juizados especiais, a apelação terá um prazo de 10 dias e será apresentada com as razões. Então, peraí, professor. Então, vamos lá. Vamos tirar tudo isso aqui, né? Se essa apelação aqui, ela for ajuizada no juizado especial, juizado, o prazo será de 10 dias. E pela norma do juizado, essa petição aqui e a petição com as razões devem ser apresentadas juntas no prazo de 10 dias, se for juizado especial. Então você vê que cada aula que eu dou é uma aula única, diferente. Numa outra versão dessa mesma aula de apelação, totalmente diferente. Não se falava da apelação no juizado. E um aluno perguntou, mas e aí, professor? Então agora você já sabe. Se a apelação ocorrer no juizado especial, nós vamos ter o prazo de 10 dias. E ela terá que vir com as razões já. A apelação por termo é aquela desprovida de rigor formal, bastando que o recorrente revele o seu inconformismo com a decisão. Então, a apelação por termo é aquele que ele vai em cartório e diz, olha, eu estou inconformado com essa sentença, quero recorrer. Ou ele simplesmente coloca lá, recorro, apelo. Simples. A petição é essa aqui, nós estamos vendo aqui. Então ele vai, revela o conformismo com a decisão, demonstrando o desejo do recurso, não se exigindo capacidade postulatória, que será necessária, entretanto, para a apresentação das razões. Então vamos voltar àquela história que nós explicamos na aula de introdução sobre a capacidade, a legitimidade ad causam e a legitimidade ad processo. Veja bem, para recorrer por termo, ele precisa ter legitimidade ad causam. Ele foi o condenado do processo. Ele vai lá e diz, quero recorrer. Mas para a juntada das razões com os argumentos jurídicos do inconformismo, ele não precisa ter só capacidade, legitimidade ad causam, ele precisa ter legitimidade ad processo, ele precisa ter legitimidade para, como advogado, juntar aquelas razões. Cuidado. Termo nos autos, ele como parte, sem ser advogado, vai lá e quer apelar. Beleza, tranquilo. Mas para juntar as razões, eu tenho que ter a legitimidade ad processo. Ad causa, para ele recorrer, ele mesmo vai lá, o réu, e recorre. Quero recorrer, por favor, faça o termo aí. Ou escreve lá, apelo, ou recorro. Quem é que vai juntar as razões? Só quem tem legitimidade ad processo. Ad causa, ele pode, ele é réu. Ad processo, para juntar as razões, só o advogado. Ou o defensor público, se ele for pobre no sentido da lei. Cabimento. Na dicção
admissão. Agora eu vou apagar aqui. Posso apagar? Porque afinal de contas, a gente tem que mostrar para vocês a parte prática. Peguem esse material que eu dei, vai estar disponível também, e façam as petições em casa, gente. Modelos de apelações, modelos de recurso em sentido estrito, modelos de embargos, etc. Cabimento da apelação. Na admissão do artigo 416 e 593 do CPP, caberá a apelação em 5 dias, nós já vimos, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular. Quando eu falo sentença definitiva de absolvição ou condenação do juiz singular, gente, eu tenho milhares de situações. Posso ter condenação por furto, absolvição por roubo, condenação por extorsão, absolvição por extorsão mediante sequestro, condenação por peculato, absolvição por compulsão. Não interessa. Juízo singular, para quem ainda tem uma dúvida em relação a isso, é aquele que é um juízo monocrático, é o próprio juiz que profere a sentença, diferente do tribunal do júri, né? Em que são aqueles 7 jurados que formam o conselho de sentença e proferem a decisão. Então, os juízes singulares geralmente julgam os crimes que nós consideramos comuns, são furto, roubo, ameaça, lesão, né? Ah, professor, mas ameaça e lesão corporal, se for leve, é do juizado especial, que é crime de menor potencial ofensivo. Nós já sabemos que se for no juizado especial, a apelação, o prazo é de 10 dias, né? Bom, então, primeira hipótese de apelação, sentenças definitivas. E atenção para esse nome, definitiva. Tem uma explicação aí? Porque ela não é terminativa. Por exemplo, a decisão de pronúncia, que é a decisão final da primeira fase do júri, que considera a pessoa que há indício de autoria e prova da materialidade de crime doloso contra a vida, ela não é uma decisão terminativa. Perdão, ela não é uma decisão definitiva, ela é uma decisão terminativa. Daí se conclui que não cabe apelação, cabe o quê? Recurso em sentido estrito. Então, o que é decisão definitiva? É aquela que põe termo ao processo. Por que a pronúncia não é definitiva, ela é terminativa? Porque ela não põe termo ao processo, ela considera que o acusado, que existe indício suficiente do crime, prova da autoria do crime doloso contra a vida, e submete o acusado ao julgamento perante o tribunal do júri. Então, ela não encerrou o processo. Por isso é recurso em sentido estrito. Quando a decisão for definitiva, aí eu tenho recurso de apelação. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas pelo juiz singular, quando não for comportado recurso em sentido estrito. Se não couber o recurso em sentido estrito, eu vou usar a apelação. Eu acabei de explicar para vocês um exemplo. Por exemplo, a sentença, nós temos aí a sentença de pronúncia, a sentença de impronúncia, a sentença de impronúncia, que é aquela que não considera que não há indício de autoria e prova da materialidade, portanto, retira o acusado daquele julgamento perante o tribunal do júri, já é diferente a sua natureza jurídica. Ela já é definitiva, e aí cabe a apelação. Já, por exemplo, a sentença de desclassificação, atenção, o que é a sentença de desclassificação? A pessoa foi acusada de uma tentativa de homicídio, chegou lá, o juiz de primeiro grau, na primeira fase do júri, considerou que não era tentativa de homicídio, era lesão corporal grave. Deu um tiro realmente para lesionar a pessoa, deu um tiro na perna. A pessoa ficou com problema, manquejando lá com a perna. Bom,
Nesse caso, vocês concordam comigo? A sentença de desclassificação do júri, ela não termina o processo, ela submete o acusado ao julgamento perante o juiz singular. Então, como ela não é definitiva, ela é terminativa, porque ela termina só uma fase do processo, né? Aí eu vou usar o recurso em sentido estrito. Então, entendo essa sistemática na cabecinha de vocês, que vocês vão acertar sempre. Quando eu não couber o recurso em sentido estrito, eu uso a apelação. Cabe o recurso em sentido estrito nas decisões interlocutórias, né? E naquelas decisões terminativas, porque nas decisões definitivas cabe sempre a apelação. Bom, das decisões do Tribunal do Júri quando? Agora é um capítulo à parte, né? Decisão do Tribunal do Júri quando advier nulidade subsequente à pronúncia. Nulidade subsequente à pronúncia. O senhor pode dar um exemplo aí, professor? Posso. Imagine, por exemplo, que o acusado que foi pronunciado não é intimado da pronúncia. A não intimação da pronúncia gera nulidade absoluta. Você tirou a oportunidade dele de recorrer da sentença de pronúncia. Nulidade posterior à pronúncia. Qual é o recurso? Apelação. Das decisões do Tribunal do Júri quando advier nulidade subsequente à pronúncia. Preste atenção. Não é que eu estou recorrendo da pronúncia, estou recorrendo da nulidade posterior à pronúncia, ou seja, dele não ter sido intimado para recorrer da pronúncia. A sentença do juiz presidente contrariar a disposição legal expressa ou a decisão dos jurados. Sentença do juiz presidente que contrariar a disposição legal, a lei é clara. Respondeu o processo em liberdade, foi condenado, pode apelar em liberdade, salvo naquelas hipóteses em que haja os requisitos da prisão preventiva, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da pena. Se não há requisitos de prisão preventiva, por que o juiz vai decretar uma apelação para que o réu recorra preso? Se ele respondeu o processo em liberdade, está indo contra a disposição expressa de lei. Então, apelação. Decisão expressa dos jurados. O jurado considerou que o executor do crime deveria ser responsabilizado por homicídio duplamente qualificado. Ora, o executor pegou um homicídio duplamente qualificado, o mandante vai pegar um homicídio simples? Não. Decisão contrária à decisão dos jurados. E aí eu vou ter o recurso de apelação. Ocorrer equívoco ou injustiça na imposição de medida de segurança ou de pena. Injustiça na imposição de pena. O executor pegou 27 anos, o mandante vai pegar 12. Está certo isso? O mandante tem que pegar uma pena maior do que o executor. Decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos. Tem uma prova dos autos, diz lá que o cidadão é semi-imputável. E os jurados decidem que ele é inimputável. Está errado, não está? Se for feita uma perícia, se a perícia diz que ele é semi-imputável, ele vai ser submetido a uma pena. Se ele, nós aprendemos em medida de segurança, na aula de medida de segurança, se ele precisar de especial tratamento curativo, aí eu vou submetê-lo a uma medida de segurança. Se ele não precisar de especial tratamento curativo, eu aplico uma pena com a redução de 1 a 2/3. Ora, se o laudo diz que ele é semi-imputável, o jurado não pode considerar que ele é inimputável, que ele não tem condições de entender o caráter ilícito, porque o laudo diz que ele tem, embora parcial, mas ele tem. Então, recorro com
apelação. Contra a sentença que a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária. Gente, como eu disse, a pronúncia, raciocinem comigo, a pronúncia, ela, na hora em que o acusado é pronunciado, em que eu considero que existem indícios de autoria e prova da materialidade, ele é submetido ao júri. Não é isso? Então não terminou o processo, recurso em sentido estrito. Decisão de desclassificação vai submeter ele a uma decisão do juízo singular. Também não terminou o processo, recurso em sentido estrito. Mas a impronúncia e a absolvição sumária, na impronúncia, se o juiz considerar que ele não tem indício de autoria e prova da materialidade contra o crime doloso contra a vida, acabou ali, gente. Ele não vai ser mais julgado nem pelo juízo do júri, nem por outro juízo. Mesma coisa a questão da absolvição sumária. Na hora em que o juiz dá uma decisão dizendo que o acusado agiu em legítima defesa, ou em estado de necessidade, ou em estrito cumprimento do dever legal, ou exercício regular do direito, reconhece a licitude da conduta do acusado, porque ele está albergado como uma causa excludente de antijuridicidade, ele não vai ser mais julgado por lugar nenhum. Ele achou que ele praticou o fato de legítima defesa, acabou, ele não vai ser mais julgado por lugar nenhum. Então, uma decisão definitiva. Logo, se ela é definitiva e não terminativa, apelação. Então, eu vou usar a apelação na impronúncia e na absolvição sumária. Na sistemática da Lei 9.099, será cabível a apelação contra a decisão de rejeição da denúncia ou da queixa. Contra a sentença absolutória condenatória e contra a sentença homologatória de transação penal. Tudo isso nós estamos falando do juizado especial. Não recebeu a denúncia, a queixa, a apelação. Ah, professor, mas espera aí. No processo comum, o não recebimento da denúncia cabe recurso em sentido estrito. Mas no juizado especial é diferente. Então preste atenção. Vamos cada macaco no seu galho. No processo comum, se o juiz rejeitar a denúncia, eu uso o recurso em sentido estrito. No juizado especial, se o juiz rejeitar a denúncia, eu uso a apelação. Também na sentença absolutória condenatória contra a sentença homologatória de transação penal, ou não havendo que se falar em recurso em sentido estrito no âmbito dos juizados especiais criminais. Não existe recurso em sentido estrito nos juizados especiais criminais. Ah, professor, quer dizer então que das decisões interlocutórias e das sentenças cabe só apelação? Cabe. Porque no juizado especial não tem recurso em sentido estrito, só apelação no prazo de 10 dias. Cuidado. Um minuto da sua atenção pode ser fatal. Não. Ah, professor, mas aí eu me esqueci, não fui sua aluna, eu coloquei lá no juizado especial recurso em sentido estrito. Entrei no prazo de 5 dias. O juiz pode aceitar o recurso em sentido estrito pelo princípio da fungibilidade dos recursos? Sim. Sim. Processamento. Na apelação deve se mostrar tempestiva e adequada. Tempestiva deve ser apelado no prazo legal, normalmente 5 dias no processo comum e 10 nos juizados especiais. Adequada significa que a apelação é o recurso adequado para aquela decisão e deve ser uma decisão definitiva. Porque se a decisão for terminativa, eu posso usar o recurso em sentido estrito. Então ela cabe de decisões